Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faço dua a Allah subhanahu wa ta'ala para que torne este nosso encontro, esta nossa assembleia neste dia e neste lugar, um encontro abençoado e que ao sairmos deste lugar também saiamos com os pecados perdoados. Este é o ni'ma de Allah subhanahu wa ta'ala que concede a quem Ele quer. E Allah justamente escolheu a ti para estar aqui neste dia e neste lugar. O mínimo que nós, portanto, podemos fazer por causa deste ni'ma, desta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala que nos concede, é reconhecermos e agradecermos este favor. Muitos irmãos estão impossibilitados de poder partilhar este momento, um momento ímpar, portanto, para um crente, e estando num lugar que é o lugar mais querido por Allah na face da terra, e como se não bastasse no dia de Jum'ah, é um grande ni'ma. E muitos de nós ignoramos este ni'ma ou negligenciamos este ni'ma. E sendo assim, cabe a cada um de nós reconhecer todos os favores que Allah concede, desde o amanhecer até ao pôr do sol, fazendo shukr. E Allah gosta daquelas pessoas que reconhecem os seus favores. E como Allah não é injusto, aliás, a sua bondade é infinita, Ele atribui ou recompensa muito mais ainda para aquele que reconhece os seus favores e agradece a Allah pelos favores que o tem concedido no seu dia a dia. La in shakartum la azidannakum. Se vós agradecerdes, eu aumentarei, isto é, Allah subhanahu wa ta'ala aumentará esses favores, portanto, para essa pessoa que reconhece esse ni'ma que Allah lhe concede. Portanto, irmãos, eu escolhi para a nossa conversa de hoje um tema muito inocente, mas que traz por trás de si alguns aspectos muito importantes e que não merecem passar despercebido. E como nos últimos tempos, aparentemente o normal virou anormal e o anormal virou normal, há coisas que, portanto, têm de merecer muita atenção por nossa parte, mas porque há esta mudança, há esta transformação das coisas, então, hoje em dia, o normal virou anormal e o anormal virou o normal. Em conversa com alguém, dizia-me que neste país, por exemplo, exemplificar, que no nosso país, você tentar ser honesto, ser cumpridor das normas, das leis, então você ou é um atrasado ou você está fora do sistema, a sua vida não anda. Em todos os aspectos, até em questões muito, portanto, banais, aliás, que aparentam ser banais para nós, para aquelas pessoas que estão habituadas a viver na base de regras estabelecidas, então aquilo é, além de ser constrangedor, também é uma coisa que não passa pela mente dessa pessoa. Por exemplo, para aqueles que conduzem, hoje há regras de trânsito e hoje em dia é normal alguém vir a contramão e você que está em linha, está na sua faixa, você tem de afastar para ceder a ele que está em contramão. Isso se tornou tão normal, mas para aquelas pessoas que estão habituadas a verem regras, isto aqui é tão, além de ser desconfortante, é uma coisa que não passa pela cabeça de uma pessoa normal. Portanto, as coisas tendem a inverter-se. E a partir da altura que nós invertemos a ordem natural das coisas, e o sistema também vai abaixo. É o que está a acontecer, portanto, hoje em dia, quando nós transformamos aquilo que é o normal de anormal e o anormal de normal, então as coisas tendem a criar um caos, torna-se um caos. E na nossa vida social também torna-se um caos a partir da altura que a gente torna aquelas coisas que aparentemente para os nossos olhos são ínfimas, portanto, então não são significantes e tornámos-las como se fosse uma coisa normal, enquanto elas ou são pecados ou são anormais, então torna-se a nossa vida um caos. E eu gostaria hoje de falar deste tema que
portanto, no seio, do nosso seio como muçulmanos e como crentes. Tem a ver com a falta de união, a falta de coesão entre os muçulmanos. Qual é a causa e qual é a terapia para esta falta de união, falta de coesão? E são muitos, portanto, os irmãos que reivindicam e reclamam que não há união, há falta de união, falta de coesão entre os muçulmanos. E a pergunta inicial que eu faço, o que é que você já fez para que exista essa união? Será que você está a fazer alguma coisa para existir esta união, esta coesão? Para existir a união e a coesão entre os muçulmanos, começa a partir de você mesmo. Começa a partir de ti mesmo. Você fazer, reformular-se, isto é, reestruturar a sua forma de pensar, a sua forma de ser, de estar, e a partir daí exigir também aos outros. E nós olhamos para os outros como se os outros, nós também não praticamos a mesma coisa. E muitas das vezes nós gostamos de criticar os erros, os pecados dos outros, como se nós fôssemos muito santos. E é o que está a acontecer hoje. Se alguém comete um pecado e nós nem analisamos se aquele pecado foi cometido de forma inconsciente, foi cometido de forma sem a pessoa saber, e já estamos a dar fátuas para essa pessoa. Portanto, e que quando nós cometemos um pecado igual ou pior ainda, arranjamos argumentos para nós para dizer que pronto, isto foi sem querer, ou algum argumento arranjamos para justificar o nosso erro. E conseguimos achovalhar, conseguimos, portanto, dar nomes, atribuir nomes às outras pessoas. Isto para dizer que, para que exista esta união, esta coesão entre os crentes, é preciso que comecemos por nós mesmos, fazer uma introspecção de nós mesmos, fazer uma autoanálise daquilo que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser e o que é que nós queremos que a nossa sociedade seja. A partir daí, já ser um ponto de partida para que exista esta união, esta coesão entre os crentes. E eu diria, uma outra questão que se coloca aqui, qual é a causa da desunião, qual é a causa da falta de coesão entre os muçulmanos? Eu não responderia com muita propriedade a esta questão, mas posso afirmar com muita certeza que hoje, estamos a falar neste tempo que em que estamos, hoje o pior inimigo do muçulmano, o maior inimigo do muçulmano hoje em dia é o próprio muçulmano. O muçulmano é que é o próprio inimigo do outro muçulmano, não é outro. E isto está mais que provado que a causa das desuniões está no seio dos muçulmanos. O muçulmano é que é o causador de todas as situações negativas, prejudiciais e até posso dizer aqui todas as situações menos boas no seio dos muçulmanos. O maior causador é o próprio muçulmano. E eu quero fazer esta análise dentro daquilo que nós somos, dentro dos muçulmanos. Vamos deixar os não muçulmanos, porque esses não nos dizem respeito, mas sim o que é que nós podemos fazer, o que é que está a existir dentro de nós para que esta união, portanto, deixe de existir ou é quase inexistente. Eu trarei aqui algumas evidências, não são todas, mas são apenas algumas, como um ponto de partida para uma reflexão acerca da nossa situação como muçulmanos, como crentes, e esta falta de união, falta de coesão. É bom lembrar-se que nós, como muçulmanos, sempre devemos ter esta ligação constante com Allah subhanahu wa ta'ala. Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, devemos sempre fazer esta reflexão. E o que eu estou a fazer, aquilo que eu estou até a pensar, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou a fazer, será que está de acordo com aquilo que são as instruções, são os ensinamentos emanados por Allah subhanahu wa ta'ala ou não? E a partir da altura que você falhar nesta resposta, quando digo falhar em termos de prática, fique sabendo que você já está num caminho que vai servir de desunião, vai servir de falta de coesão entre os crentes. E uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala, e ao mesmo tempo nos chama a atenção e dá-nos um bálsamo para
curar este mal. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. E esta ayat, de forma implícita, também nos chama a atenção a um aspecto muito importante. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Ó vocês que têm iman. E Allah, quando chama a nós com este título de iman, chama-nos para uma coisa de grande importância. Chama-nos para uma coisa muito importante, de grande relevância, que é quando diz Ya ayyuhalladhina amanu, ó vocês que têm iman. E este deve ser um motivo de orgulho, quando Allah chama a ti, ó vós que têm iman. Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi. Temei a Allah como deve ser temido. Isto é, o temor deve ser redobrado para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então devemos fazer todo esforço para fortificar este taqwa para com Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui, nós ao procurarmos todas as formas de fortificar, de aumentar, de tornar ainda mais forte o nosso imã, então significa, por outras palavras, que você está a seguir um passo, está a tomar um rumo para que esta união entre os crentes exista. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E aqui também nesta última parte desta ayat, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção que vocês devem fazer um esforço, todo esforço possível, para morrerem enquanto muçulmanos. Você não deve morrer, se você já é muçulmano, deve fazer de tudo para morrer enquanto muçulmano. Isto para dizer que não devemos estar na zona de conforto, estar aquilo como se diz, estar no sofá, na zona de conforto, ou na sombra da bananeira. Eu sou muçulmano, nasci muçulmano, meus pais são muçulmanos, prontos, eu vou morrer muçulmano. Não é bem isto. Allah nos chama a atenção quanto a esse aspecto. O Islã, o imã, não é uma coisa estática. Não é uma coisa estática. Muitos de nós já vivenciamos isto. A partir da altura que você deixa de cumprir com aquilo que são os seus deveres, as suas obrigações, o seu imã também enfraquece. E o enfraquecimento do imã pode vir até ao extremo de tirar fora do Islã. Pode chegar ao extremo de te tirar fora do Islã. Não é o facto de você ter o nome muçulmano, ter pais muçulmanos, ter nascido muçulmano, que você vai morrer muçulmano. Isso é preciso, apimentar com a prática das boas ações para você se tornar muçulmano e morrer enquanto muçulmano. Mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção ao aspecto muito importante para nós não criarmos inimizades, não criarmos divisões, não criarmos cisões, sectarismos dentro da nossa sociedade muçulmana. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. E Allah enfatiza aqui وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Allah usou uma figura de estilo quando diz وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Segurem a corda de Allah. Como é que se segura a corda de Allah? Com o Coran. Você deve ser uma pessoa que sempre deve estar em constante investigação, pesquisa no Coran. Porque o Coran são palavras de Allah, que estão sempre atualizadas. E para aquele que lê o Coran de forma constante, ou aquele que lê e percebe o conteúdo do Coran, vai notar que durante a sua vida toda, cada vez que recita o Coran e termina, quando volta outra vez, recomeça a recitação ou a leitura do Coran, é como se tudo aquilo fosse novidade. Você pode levar 60 anos, todos os dias, a recitar o Coran. Cada vez que você vai repetir, é como se aquilo você não tivesse visto antes. É como se fosse uma novidade, porque este Coran é uma coisa viva. São palavras de Allah que servem para estar vivos, para poderem meditar e poderem implementar. E é por isso que este Coran é o último livro. E ele serve para todas as épocas. Nunca está desatualizado. Nem se Allah destinar que os humanos vão viver mais 1 milhão de anos, este Coran vai estar atualizado daqui a 1 milhão de anos. Portanto, é a palavra de Allah a nos chamar a atenção para todos os aspectos da nossa vida. E Allah nos chama a atenção aqui, diz: segurai-vos a esta corda. Segurai-vos a esta corda que é o Coran. A partir da altura que nós nos comprometermos, o nosso compromisso ser com o Coran, a sua prática, a sua recitação, a sua implementação, a sua compreensão,
então fiquem sabendo que esta desunião deixará de existir. E isto, como foi prática das primeiras gerações do Islã, o Islã estava mais consolidado, os muçulmanos estavam mais coesos, eram mais respeitados e eram pessoas que eram referências em todas as esferas da vida, tanto no aspecto político, social, econômico, todos os aspectos eram referências dos muçulmanos. Eu faço essa pergunta. Hoje em dia, muçulmano é referência em o quê? Hoje, no nosso contexto. É referência em o quê? Em que aspecto é referência? É referência no sentido negativo. Muçulmano hoje em dia é referência no sentido negativo. Se formos, não falo daqui do nosso país ou do nosso meio, em todo o mundo, nos juros, os muçulmanos estão em primeiro lugar. Trabalhar, consumir, os juros, incentivar a prática dos juros, os muçulmanos são referência nisso. No tráfico de droga, os muçulmanos são referência nisso. Em tudo que é de mal hoje em dia, o muçulmano é referência. Nas boas coisas, já não temos estas referências, portanto, para poder pegar e o mundo se orgulhar. Nós temos referências em termos, portanto, do bem-estar social, econômico, todas as esferas da vida. Já não temos. Por quê? Porque nós abandonamos aquilo que são as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós abandonamos aquilo que são os ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah nos chama a atenção que wa'tasimu bihablillah jami'an. Apegai-vos ao Coran, apegai-vos à corda de Allah, todos vós, sem exceção, apegai-vos todos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala. E enfatiza mais, dá mais ênfase aqui. Além de nós apegarmos à corda de Allah, وَلَا تَفَرَّقُوا, e não vos dividais, e não vos desunem, que não haja nada que possa desunir a vocês. E essas palavras de Allah são dirigidas a todos nós muçulmanos, a todos os muçulmanos, evitar tudo o que é possível, tudo o que for a criar a discórdia, criar a desunião, criar a desigualdade, tudo o que é de mal, ou que possa criar uma cisão e sectarismo dentro da sociedade muçulmana. E hoje está a acontecer porque nós abandonamos isto. Portanto, eu quero abrir um parênteses aqui também para aproveitar aos irmãos. Muito quando chega à altura do Eid, ou do Ramadã, ou do Eid, e começam a dizer que esses não são unidos, os ulama não são unidos. E você, o que já fez para estar unido? Qual é a referência que você dá para a sociedade para mostrar que eu, de facto, estou a fazer alguma coisa para a coesão desses muçulmanos? Portanto, não podemos ficar por aí pensar que a coesão e a união dos muçulmanos se resume no Eid ou se resume no início. Não é isto. Isto é uma coisa muito insignificante naquilo que se pretende. Nós devemos pensar alto. E alguns alegam, porque o que é que os outros não muçulmanos vão dizer a nosso respeito? Você está preocupado com o que os outros não muçulmanos pensam de ti? Pense em si, pense na sua comunidade, na sua sociedade muçulmana. Pense em grande, nunca pense pequeno. Portanto, isto não deve ser motivo de conversa quando chegar à altura do Ramadã ou do Eid. Nós estamos divididos. Porque isto não é uma divisão, portanto, insignificante, que nós estamos a dar ênfase que sem necessidade. Nós devemos procurar criar a união, a aproximação em todos os aspectos da vida. E o mais caricato é que nós sabemos que o Salá é obrigatório. O Salá é obrigatório 5 vezes por dia. E que, isto aqui, os ulama, apesar de estarem divididos quanto a esse aspecto, a pessoa que deixa de praticar o Salá obrigatório, uma grande parte do ulama diz que é kafir, deixa de ser muçulmano. E, na nossa sociedade, a pessoa faz Salá, não faz, se cumpre com o Zakah, não cumpre, com os pilares do Islã, de uma forma geral. Cumpre ou não cumpre, está tudo bem. Nós passeamos com ele, nós sentamos à mesma mesa, conversamos e tudo. Mas quando chega a altura do Eid, então porque fez na segunda-feira e você fez na terça-feira, esses da ala esquerda ou da ala direita é que são isto, mas aquilo. Criam desunião, são os almos que são, portanto, que andam atrás do dunya, são telecomandados, por isso que fazem aquilo que os outros dizem. Portanto, isso são histórias disso. Você começa a partir da sua casa, de si mesmo,
faz uma introspecção, faz uma análise, uma autoanálise da sua família. O que é que você está a fazer no seu dia a dia para, portanto, criar esta união, esta coesão dentro do muçulmano? E Allah aqui nos dá esta instrução, nos dá esta recomendação, nos dá esta terapia para evitar esse tipo de situações. E diz mais ainda, uma das coisas que nos pode levar à união e à coesão dentro do Islã, dos muçulmanos, aliás, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. E Allah nos chama aqui, portanto, a esta atenção que dentre vós que surja, portanto, algumas pessoas que se dediquem não só de forma, isto não é uma coisa especializada, todos nós somos chamados a isto. Portanto, convidam as outras pessoas para a prática do bem e desaconselham e impedem a prática do mal. A questão que eu coloco, você como muçulmano, alguma vez já se dedicou a esta causa de aconselhar a prática do bem e impedir a prática do mal? E você hoje está a exigir dos ulama que eles devem criar a união. E você, o que é que você já fez? Você já se dedicou a esta causa? Já fez esta análise? O que é que eu já fiz para que a minha comunidade, a minha sociedade muçulmana esteja cada vez mais unida? E eu até gosto de dizer assim, comece por si, na sua casa. Depois isto vai ser automático. Vai ser automático. Se você consegue, dentro de si, fazer esta autoanálise e esta correção, se é que não está bem, e a sua família, então o resto vai ser automático. Então a questão que eu gosto de colocar cada um, primeiro a mim mesmo, depois aos irmãos, o que é que eu já fiz para seguir estas instruções? Convidar as pessoas à prática do bem e impedi-las de praticar o mal. E, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala também nos chama aqui, diz: "Ulaika humul muflihun". Se assim vocês fizerem, convidarem as pessoas à prática do bem, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é de agrado a Allah subhanahu wa ta'ala, e desaconselhar e impedir a prática daquilo que está errado, do pecado, então Allah subhanahu wa ta'ala diz que essas pessoas é que são aquelas vitoriosas, é que são triunfantes. Se você quer o bem-estar, aqui no dunya como no akhira, então se dedique a esta causa, de convidar as pessoas para praticar o bem de boa forma, de boas maneiras, e também desaconselhar de boas maneiras a prática do mal, e assim alcançaremos o bem-estar. E isto não está a acontecer. Então está aqui mais uma causa, um motivo para que exista esta desunião, exista esta falta de coesão dentro dos muçulmanos. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda no mesmo ayah diz: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. E não seja, também você, não seja dentre aquelas pessoas que se dividiram, que se separaram, que, portanto, se separaram neste caso e também criaram discórdia entre eles, depois de lhes ter chegado ao quê? Ter-lhes chegado as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ter-lhes chegado as evidências. Depois de você já ter as evidências, que é o Corão e o Sunnah, então já não pode fazer parte daquelas pessoas que se separaram, que se dividiram, que criaram cisões entre eles. Então, enquanto existe o Corão e existe o Sunnah, então não há motivos para isso. Se você está nesta divisão, é porque alguma coisa não está bem consigo. Está a acontecer algo que contraria estes princípios. E se você fizer parte deste grupo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Esses terão um castigo severo, um castigo doloroso. Se você fazer parte daqueles que criam a discórdia, criam a cisão, cria a inimizade, cria a discórdia entre os crentes, fique sabendo que o que te espera é este castigo doloroso e infernal da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra forma que Allah subhanahu wa ta'ala também nos dá para deixar de existir esta desunião, esta falta de coesão no seio dos crentes, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Aquelas pessoas, portanto, que ofendem, que abusam, aquelas pessoas que destratam os crentes e as crentes por algo que eles não tenham cometido, que não tenham praticado, fiquem sabendo que essas pessoas terão como um fardo, estarão a sobrecarregar
portanto, a calúnia e o pecado. Você a difamar. Isto está a acontecer hoje em dia. Quer dizer, a hora de um muçulmano hoje em dia ficou tão banal, que hoje em dia nós falamos mal um do outro, difamamos um ao outro. E isto é que tira baraka na nossa sociedade muçulmana, isto é que faz com que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não esteja sobre nós. Porque hoje a calúnia, o pecado, a difamação é tão banal que em conversa entre duas ou mais pessoas se fala mal de alguém, é tão normal que até chegamos a rir, como se aquilo fosse uma piada. Trata-se da honra, da dignidade de uma pessoa, de um muçulmano. A honra de um muçulmano é sagrada, não se deve brincar com ela. Os bens, a honra, a família de um muçulmano são coisas sagradas que de forma nenhuma, seja quais forem as circunstâncias, deve-se pôr em causa estes aspectos aqui mencionados. E Allah subhanahu wa ta'ala nos chama a atenção quanto a isto. Aqueles que assim o fizerem estarão a carregar, estarão este fardo do pecado e da calúnia por trás de si. Então significa isto que você vai ter que responder por isto no dia do Qiyamah. E aliás, o castigo de Allah não é só no dia do Qiyamah, começa a partir daqui do dunya. Começa a partir daqui do dunya. E nós, portanto, no fim, vamos ter que responder por isso perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, só já para terminar, nos dá esta recomendação também, quando diz al-muslim, man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. O muçulmano é aquele cujos outros muçulmanos estão salvos da sua língua e da sua mão. Isto é uma forma de dizer que, se eu ver a você como meu irmão muçulmano, eu estou tranquilo. Quer dizer que da sua língua não há de sair nenhuma maldade, da sua mão não virá nenhuma maldade. Mas hoje em dia é o contrário que está a acontecer. É isso que hoje invertemos o cenário. Aquilo que é o normal devia ser normal, tornou-se anormal. E aquilo que era suposto ser anormal tornou-se tão normal. É como os ulama dizem que chegará uma altura em que o bid'a se transformará em sunnah e o sunnah se transformará em bid'a. Estamos a viver isso hoje em dia. E o muçulmano é aquele que, para ser muçulmano, esta é uma das condições para ser muçulmano, é aquele que, quando as outras pessoas veem, então eles ficam tranquilos, ficam sossegados, sabendo que dele, como muçulmano, não vai sair nenhuma maldade da sua boca e das suas mãos nenhuma malícia, nenhuma coisa má virá dele. E a questão que eu deixo aqui, e queria trazer mais coisas ainda, o tempo já não nos permite mais, portanto, algumas evidências daquilo que é a causa, daquilo que é o motivo da falta de união, da falta de coesão entre os muçulmanos. E eu aqui volto a repetir e faço disso minhas palavras. Hoje, o inimigo do muçulmano é o próprio muçulmano, não é o kafir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.